Bom dia a todos. Continuando aqui as nossas aulas de pesquisa operacional, nós vamos aqui para mais um problema do mix de produção, onde nós temos aqui uma fábrica de roupas que tem disponíveis para a produção dos seus itens, os seguintes tecidos: 18 metros quadrados de algodão, 12 metros quadrados de seda e 17 metros quadrados de lã. Para que seja possível fabricar uma calça básica, torna-se necessário 2,5 metros quadrados de algodão, 1 metro quadrado de seda e 1,5 de lã. Já para se fabricar uma camisa social básica, são necessários 1 metro quadrado de algodão, 2,5 de seda e 3,5 de lã. A grande pergunta é: quantas unidades de cada tipo de roupa em questão a fábrica deverá confeccionar para se ter o maior lucro possível, se considerarmos que o lucro líquido de uma calça é R$400 e de uma camisa é R$600. Para facilitar todas essas informações aqui, o que acontece? A gente faz essa tabelinha aqui que melhora tudo isso, organiza tudo isso. Então você tem aqui a calça gastando 2,5 metros quadrados de algodão, conforme está lá no enunciado, 1 metro de seda e 1,5 de lã, sendo que a calça tem um lucro de R$400. A camisa está aqui com todas as informações dela também. E lembrando que o algodão você tem no máximo 18 metros quadrados de tecido, a seda 12 e a lã 17. Não é? Para modelar esse problema, obviamente nós temos que seguir aqueles 3 passos já recomendados em aulas anteriores, onde nós precisamos estabelecer primeiro as variáveis de decisão, depois a função objetivo, variável de decisão, depois a função objetivo e depois as restrições. A modelagem genérica desse problema, ela vai ficar dessa forma. Nós temos aqui o coeficiente I, que é o lucro líquido do tipo de roupa I, sendo que I vai ser roupa 1 ou roupa 2, no caso a calça ou a camisa. Já o D é a disponibilidade máxima da matéria-prima J, ou seja, da lã, da seda, do algodão. E o D e J é a demanda do tipo de roupa I pela matéria-prima J. Portanto, as variáveis de decisão vão ser todas do tipo XI, ou seja, a quantidade de peças de cada tipo de roupa I a ser produzida. Na formulação geral da função objetivo, a função objetivo, como descrito no problema, ela vai ter a função de maximizar o lucro. Portanto, é maximizar Z, sendo Z o somatório dos coeficientes, que são os lucros, versus a quantidade de roupas a ser produzida de cada tipo de roupa. Sujeito aqui restrições: o somatório da demanda do tipo de roupa, que cada roupa vai demandar, cada pedaço daquele tecido, vezes a quantidade de cada roupa fabricada, que tem que ser menor ou igual à disponibilidade de cada tipo de tecido. Aquela disponibilidade máxima do algodão, da seda e da lã. E, obviamente, as variáveis de decisão todas terão que ser maior ou igual a zero, é aquela restrição natural dos nossos problemas de programação linear. Então, nós temos aqui, continuando, que o X1, portanto, vai ser o número de peças de cada calça produzida, e o X2 o número de peças de cada camisa produzida. Obedecendo a nossa formulação aqui, nós vamos ter que a maximização, a função objetiva vai ser a maximização do lucro, que é dado pela multiplicação do 400, que é o lucro da calça, vezes a quantidade de calças que será produzida, mais 600, que é o lucro da camisa, vezes a quantidade de camisas que será produzida. Nós ainda não sabemos quantas calças, quantas camisas, é isso que a gente quer saber, mas seja quantas forem, vão ter que ser multiplicadas por esses respectivos lucros aqui. Sujeito a que restrições? Bom, nós temos aqui a restrição da calça, da camisa, em relação às matérias-primas. Portanto, quando eu coloco aqui 2,5 vezes x1, na verdade é isso aqui. Ou seja, cada calça, que é x1, vai ser multiplicada por 2,5 metros quadrados, mais
1x2, ou seja, esse 1 aqui vezes o x2 tem que ser menor ou igual a 18 metros quadrados. Então tá aqui essa restrição. Seja lá quantas camisas ou calças eu for fazer, elas vão estar multiplicadas por esses respectivos pedaços de tecido ou algodão que eu vou utilizar para fazer. E esse somatório todo, essa multiplicação, que depois somada também, vai ter que ser menor ou igual a 18 metros quadrados, que é o máximo que eu tenho de algodão, né? A seda é a mesma coisa, eu gasto aqui 1 metro quadrado para fabricar a calça, então é 1 vezes x1, e gasto 2,5 metros quadrados para fabricar a camisa, então 2 vezes x2. Não pode ultrapassar 12 metros quadrados, que é o máximo de seda que eu possuo. E por fim, 1,5 metros quadrados de lã multiplicado pela quantidade de calças, mais 3,5 metros quadrados de lã multiplicado pela quantidade de camisas, não pode ultrapassar 18 metros quadrados, que é o máximo de lã que eu possuo. O x1 e x2, quantidade de calça, quantidade de camisas semi-fabricadas, tem que ser maior ou igual a zero, é aquela nossa restrição natural. Portanto, a modelagem matemática do problema, ela está pronta, né? Lembrando que uma consideração muito importante a se fazer é que todo problema de pesquisa operacional, ele precisa ser modelado primeiro e depois ser jogado lá no software Solver, no aplicativo Solver, né, para poder ser resolvido, porque senão pode gerar uma certa confusão. Essa modelagem você pode fazer ela tanto à mão, no caderno, como pode fazer aqui, igual eu fiz aqui no cantinho do Excel mesmo, né? E depois, então, eu vou lá para aquela nossa planilha padrão para fazer as devidas alocações dos números aqui dentro dela, né? Então, nós temos aqui o coeficiente, os coeficientes aqui da calça e da camisa que estão lá na função objetivo, R$400 cada calça e R$600 cada camisa. Esse é o lucro de cada um dos dois. Os resultados da variável de decisão, essas duas células aqui, eu vou sempre deixar elas em branco, afinal de contas o solver vai jogar a solução aí quando ele encontrar. Aqui a fórmula da função objetivo, que nós já usamos aquele recurso somar produto. Dou 2 cliques aqui e depois um clique aqui ele abre a tela, pedindo para você apontar quais são as matrizes que ele tem que fazer a multiplicação e a soma. Então são essas aqui. Então essa parte aqui já está resolvida. Depois as restrições aqui do algodão, da seda e da lã, conforme a gente descreveu aqui nas nossas restrições. Vou deixar aparecendo ela aqui para facilitar nossa visualização. Então é 2,5 de algodão para cada calça e 1 para cada camisa, 1 metro quadrado, 1 para cada calça, é a parte de seda, né? E 2,5 para cada camisa, e na lã é 1,5 e 3,5. Muito bem. Vou fazer a fórmula agora, né? Aqui, também usando o somar produto, multiplicando, obviamente, os coeficientes aqui pelas variáveis de decisão, sendo que eu posso travar, como eu já ensinei a variável de decisão, eu posso travar ela porque ela vai se repetir para todas as outras restrições, então isso me facilita, me faz ganhar tempo, porque depois simplesmente eu posso puxar aqui, ó, já vai estar tudo resolvido, né? Se ficar com dúvida, novamente, como eu já ensinei, vai lá em fórmulas, rastrear precedentes, e você vai ver que a multiplicação está correta. Foram os coeficientes pelo resultado das variáveis de decisão. Então está tudo certinho. O sinal aqui, que na verdade ele é só um sinal, a gente não faz conta com ele, mas ele serve para nos orientar na hora de fazer essa inserção aqui, são todos menor ou igual a algum valor. Esse valor aí são os 18 metros quadrados que eu possuo de algodão, 12
metros quadrados de seda e 17 metros quadrados de lã. Portanto, nosso problema já está todo modelado, devidamente organizado aqui na planilhinha, né? E agora nós vamos acionar o solver para nos ajudar a resolver. Então nós temos aqui solver, vou dizer para ele quem é a função objetiva, onde é que ela está, e ela está aqui, ela sempre está aqui, né? Nessa nossa planilha padrão. Eu quero maximizar o lucro, portanto aqui já está correto. Alterando quais células variáveis, vou dizer para ele quais são as células variáveis, elas estão aqui. Né? Sujeito aqui restrições. Essas restrições, como elas têm o mesmo sinal, eu posso inserir elas aí no campo de restrições, eu posso inseri-las em bloco. Eu não preciso inserir uma a uma, não. Porque são 3 restrições apenas. Mas se fosse 300, ia ficar muito trabalhoso. Então o que acontece? Quando os sinais são iguais, você pode inserir em bloco. Ou seja, você vem aqui e marca todas de uma vez. Põe o sinal correspondente, que é o menor igual. Coincidentemente já é o primeiro que aparece, portanto está certo, né? E depois, aqui desse lado, eu também coloco em bloco, marcando todas aqui. E dou um OK. Vejam que a restrição já está aqui, né? Inserida em bloco. Tornar variáveis irrestritas não negativas, é aquela restrição de não negatividade, já está marcado. E o método que a gente usa é o LP Simplex. Lembrando que se você está fazendo a planilha pela primeira vez, o que primeiro aparece é o GRG não linear, que a gente não vai usar aqui, programação linear. A gente usa aqui o LP Simplex. E vou botar para resolver. Pronto. Ele resolveu. Bom, me parece que deu uma resposta meio estranha, né? Porque veja, resultado, quantas calças eu tenho que fazer, quantas camisas? Deu um número quebrado. E não faz muito sentido você fabricar calças e camisas pela metade. Por exemplo, isso aqui, ó. Você fabricou o que? 6,3 calças e 2,1 camisas? Não faz muito sentido, né? Então ainda falta uma restrição para a gente colocar aqui, né? Que é uma restrição interessante, que ela diz que tanto x1 quanto x2 precisam ser números inteiros. Eu vou aproveitar aqui. Então, tanto x1 quanto x2 são números inteiros, não podem ser números fracionados, não podem ser números quebrados. Ora, mas como é que eu informo isso para o solver? Eu volto lá novamente, aciono o solver, né, e adiciono mais uma restrição, conforme eu fiz aqui, dizendo o quê? Que as minhas variáveis de decisão precisam ser números inteiros. Está aqui, ó. Número inteiro. E dou um OK. Então eu inseri uma nova restrição dizendo que as variáveis precisam ser números inteiros. Quando eu coloco agora para resolver, aí sim, ele vai me dar uma resposta que nos parece mais coerente, né? Uma resposta que nos parece mais aceitável. Vejam bem, agora eu estou produzindo 6 calças e 2 camisas. O meu lucro máximo vai ser R$ 3.600. Dos 18 metros quadrados de algodão que eu tenho, eu vou usar 17. Dos 12 de seda que eu tenho, eu vou usar 11. E dos 17 metros quadrados de lã que eu tenho, eu vou usar 16. Portanto, essa é a melhor resposta possível para essa nossa fábrica de camisa. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, deixa aí os comentários e não esqueçam de curtir aí, por favor. Tá ok? Um abraço.